Meus irmãos, não é sempre, aliás, é raro, que nós interrompamos uma série de mensagens aqui na Catedral. Os que já nos conhecem sabem do nosso compromisso de estudarmos a Bíblia livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. É o que temos feito já há semanas na carta de Paulo aos Gálatas, a não ser quando Deus nos interrompe na nossa trajetória, traz algo à nossa atenção que carece de uma reflexão pontual. Hoje pela manhã, quando lançamos a campanha dos 40 dias de jejum e oração, o bispo nos trouxe uma meditação a partir de uma outra carta de Paulo, sobre a qual nós já refletimos, mas que me chamou a atenção. E eu pedi permissão a ele, não para repregar a mensagem dele, isso é plágio, isso é pirataria. Eu falei, não, bispo, não quero repregar a sua mensagem, eu gostaria de permissão só para meditar no mesmo texto, se for possível. Ele concordou, por quê? Justamente para entendermos o desafio que temos pela frente ao assumirmos este compromisso de 40 dias de jejum e oração, entendermos que batalha é essa, na qual todos nós estamos inseridos. Então, para isso, precisamos abrir na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Te convido a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. E vamos ler os versículos 10 até o 24, até o fim desta carta. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Tendo encontrado, fique de pé comigo, em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem, para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, desvenda os nossos olhos nesta noite. Primeiramente, Senhor, para que possamos enxergar a urgência dos nossos tempos, o perigo que todos nós corremos neste mundo,
do qual, Senhor, nenhum de nós aqui está isento. Que o Senhor venha sobre nós com santo temor nesta noite, para que possamos rever a nossa postura neste mundo hostil e tenebroso. Mas desvenda-nos também os olhos para contemplarmos, acima de tudo, a Tua glória, Teu poder e a Tua majestade infinitamente superiores, Senhor, aos riscos e perigos deste mundo. Ó Senhor, abre as janelas dos céus sobre nós esta noite e faze resplandecer sobre nós, mesmo que seja um feixe do brilho da Tua glória, e então a nossa visão será esclarecida, o nosso caminho ficará claro para nós, bem como, Senhor, a nossa necessidade do Teu poder, da Tua proteção, da Tua presença, Senhor, neste mundo. Fala-nos, Senhor, por meio da Tua palavra, eu te peço. Ministra a nós, Santo Espírito de Deus, para que possamos compreender o Teu bom propósito em nossas vidas. É o que te suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Alguns aqui talvez já tenham ouvido o testemunho de um dos meus professores na faculdade, o Dr. Gary Bird, professor de estudos de Novo Testamento na Wheaton College. Antes de tornar-se professor de Novo Testamento, ele foi um capelão das Forças Armadas dos Estados Unidos, servindo junto à Marinha, a um destacamento especial de tarefas especiais da Marinha. E para servir como capelão ao lado daqueles militares, ele teve que se sujeitar a um treinamento mínimo para ter condições de acompanhá-los nos seus deslocamentos, às vezes até em cenários de guerra, de batalha. E ele se lembra bem, ele contou bem para nós todo o peso, o fardo daquele preparo físico, mental, emocional. Mas ao final de tudo, quando encerrou-se aquele treinamento, o seu instrutor lhe disse uma frase que ele guardou para si e transmitiu para nós em sala de aula. Aquele instrutor disse o seguinte a ele: Gary, conheça o seu equipamento e confie no seu treinamento. O que ele quis dizer com isso? Olha, quando você estiver lá, e se um dia chegar a hora de você ser lançado em campo de batalha ou ser alvejado por forças inimigas, descanse nisso, conheça o seu equipamento, que você leva consigo para se proteger, para se guardar, mas também confie no seu treinamento, tudo que você recebeu, toda a sua instrução para aquele momento. Como esta frase se aplica ou ilustra bem o que Paulo nos ensina ao final da carta aos Efésios? Ora, esta é uma carta que poderia ser descrita como um manual básico de treinamento cristão. Para uma batalha que alcança e abrange todos nós aqui. Na primeira metade desta carta, Paulo nos apresenta ao nosso instrutor, nosso grande instrutor, aquele que nos alistou, que nos arregimentou para participar do seu exército, sua família aqui na terra, o Deus triuno de toda glória, o Pai Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santificador. Na segunda metade desta carta, Paulo fala sobre como este Deus que nos salvou, que nos resgatou deste mundo, Ele nos treina para as diferentes áreas da nossa vida na igreja, nossa vida na sociedade, nossa vida até no lar. É desta carta que recebemos instruções para maridos e esposas, pais e filhos, escravos e livres, ou senhores e escravos, representando os patrões e os empregados do mundo antigo. Mas ao final desta carta, depois de ter nos falado sobre a glória do nosso treinador e todo o treinamento que recebemos, Paulo nos apresenta o nosso equipamento. O que precisamos conhecer, ou do que nós dependemos para resistirmos firmes nesta batalha espiritual que envolve todo o povo
de Deus. E para quem conhece um pouquinho a carta, talvez você já tenha estudado este livro conosco há algum tempo, esse assunto talvez seja estranho. Pastor, eu até já ouvi de terceiros, pastor, nós somos agora uma igreja reformada, a gente não acredita nessas coisas de guerra espiritual, batalha espiritual, mapeamento espiritual. Sim, o assunto tem sido muito abusado, mal compreendido, mal transmitido ao povo de Deus, mas ele não deixa de ser um assunto bíblico, que concerne a todos os cristãos. E faz todo sentido Paulo fechar esta carta desta maneira, porque se há um Deus glorioso, um Deus santo, um Deus que nos tirou das trevas deste mundo, que nos resgatou do nosso antigo Senhor, ele diz isso nesta carta, que todos nós nascemos mortos e escravos, porque antes nós servíamos ao príncipe da potestade do ar. Todos nós nascemos inimigos de Deus e servos de um outro Senhor, que agora é o nosso adversário, o inimigo, o Senhor das trevas. Ora, se existe um Deus glorioso que nos salvou, nos redimiu e nos arregimentou, isso quer dizer que nós ganhamos um adversário nessa história, que é o diabo, aquele que faz de tudo e fará de tudo para nos atacar, para nos afrontar e, se for possível, arruinar a unidade, a integridade e a santidade do povo de Deus aqui na terra. E eu pergunto a todos aqui, nós estamos prontos para esta batalha? Quão bem você tem se preparado para resistir firme nesta batalha que só terminará quando o grande rei voltar? Até lá, a guerra será dura, incessante e cruel, e você precisa estar preparado. Pergunte à pessoa ao lado, você está preparado? Se não estiver, que bom que você está aqui. E mesmo que esteja, é bom estar aqui para nos relembrarmos do que nós precisamos fazer. Ou melhor, de quem nós dependemos para resistir nesta batalha. Então, olhe comigo para o texto. Vamos ver o que o texto de Efésios 6 tem a nos dizer sobre esta batalha, sobre o nosso Senhor e, sim, o nosso treinamento e o nosso equipamento para resistir nesta batalha. Primeira coisa que Paulo nos diz, logo no versículo 10, é que nós dependemos, acima de tudo, não do nosso poder, mas do poder de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ora, assim como um exército não pode ter esperança de sucesso numa batalha, se não houver uma linha constante de abastecimento do pelotão ou do acampamento em que ele está posicionado, assim também nós, a igreja de Cristo, seus servos aqui na terra, nós não temos esperança de resistirmos e perseverarmos nesta batalha, se não formos constantemente abastecidos pelo poder de Deus. Se não dependermos diariamente do poder do Senhor, o qual Paulo descreve como o seu forte poder. Não é a primeira vez que Paulo fala do poder de Deus nesta carta. Ele já nos disse muitas coisas. Logo no capítulo 1 e 2, Paulo disse que foi pelo poder de Deus que nós fomos salvos deste mundo. Foi pelo seu poder que Deus ressuscitou Cristo dos mortos para a vida, e é este mesmo poder que atua em cada um que foi salvo pela graça, que confessa Jesus Cristo como Senhor. Você sabia disso? Que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos no terceiro dia, é o poder que te tirou da morte para a vida, que te trouxe das trevas para a luz, do mundo para o reino. Paulo diz mais, que é este poder que precisa continuar agindo em nossas vidas. Ele ora por isso, no capítulo 1 e no capítulo 3, ora para que sejamos fortalecidos no íntimo com poder do Espírito, para que possamos resistir neste mundo mal. Foi este poder, não só que nos fez membros do povo de Deus, mas família de Deus, um corpo.
É o poder que nos une como igreja neste mundo e é o poder que nos capacita para vivermos como seu povo neste mundo. Ora, Paulo de novo recruta este poder. Ele invoca este poder sobre a igreja. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Deixe-me perguntar a você. Você, em algum momento da sua caminhada cristã, ou mesmo que você não se considere cristão, não confesse a Cristo, você já se sentiu tão pequeno, tão fraco, tão minúsculo diante do sistema deste mundo, incapaz de resistir à tentação do pecado, incapaz de resistir à corrente, à maré, à maneira como as pessoas pensam, à maneira como as pessoas vivem? Você já se viu varrido pelos seus desejos mais enganosos e traiçoeiros? Não, eu nunca faria isso, eu nunca pensaria isso, para no momento seguinte se ver fazendo o que todos fazem. E você jurou que nunca faria? Você já se perguntou como é que eu posso resistir à maneira de pensar deste mundo, de desejar deste mundo, de viver neste mundo? Pois bem, então você já experimentou um pouco do que é a fraqueza do homem sem Deus. Quem nós realmente somos sem Deus. E Paulo aqui está dizendo, saiba que para resistir a este mundo, para não nadar com os que seguem a correnteza, somente dependendo do poder do Senhor. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo tem nos dito nesta carta que Deus coloca este poder à nossa disposição. É na igreja que Deus derrama o seu poder para resistir ao mundo, para vencer o pecado, para resistir às tentações e provocações de Satanás. Sim, Ele é forte e poderoso, mas diz João, maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Ele operou este poder em Cristo, Ele opera este poder no corpo de Cristo, que é a igreja. Então que ninguém se lance no campo de batalha sem estar firmemente fortalecido no poder do Senhor. Ciente deste poder, convicto deste poder e dependente deste poder. Não, Deus não te chamou porque você é forte, sábio, capaz. Deus não chama a gente assim. Deus não chama os capacitados. Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Ele salvou os fracos, os mortos, os escravos, os incapazes, para revelar o seu poder na nossa fraqueza. Então Paulo nos lembra de novo do quanto nós dependemos primeiro do poder de Deus. Segundo, nós dependemos da proteção. E sim, pastor Marcelo, eu vou seguir aqui uma ordem com a mesma letra para cada palavra, para ficar bem fácil de lembrar, né? É o poder de Deus em primeiro lugar, e em seguida a sua proteção. Paulo diz isso a partir do versículo 11. Olhe para o texto comigo. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ora, assim como todo atleta, ou toda equipe, ou todo batalhão jamais deve entrar num conflito sem saber quem é o seu adversário, com quem está lidando, quem está do outro lado da disputa. A igreja não pode entrar neste campo ignorante de quem é o seu verdadeiro adversário. E Paulo diz, este adversário não é Roma, não é César, não são aqueles agentes humanos que nos cercam e nos oprimem, não, os nossos inimigos não são os nossos governantes em primeiro lugar, ou os nossos patrões, ou até mesmo os nossos parentes, amigos e vizinhos. Não, esta luta não é contra seres humanos, mas é contra aquele que age por intermédio dos seus instrumentos nesta terra. É contra o diabo, é contra o nosso adversário e todos os seus súditos, todos os seus seguidores.
todos os que fazem a sua vontade neste mundo. Agora entenda bem a intenção de Paulo aqui. Paulo está evitando dois extremos, ou ele é bem cauteloso na sua instrução e nos ajuda a evitar dois extremos. Primeiro, Paulo não quer que vivamos fascinados com o diabo. É o diabo que quer que vivamos fascinados com ele, não Deus. Então, não, para ser um cristão bíblico, você não precisa procurar o diabo debaixo de cada pedra, atrás de cada porta, em cada código de barra. Não, não é isso. Tá? Você não precisa correr atrás das divinas revelações do inferno de Rebecca Brown para saber tudo sobre o diabo. Tem gente que sabe mais sobre o diabo do que a própria Bíblia. Okay? Cuidado com esses. Não é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele não quer que nós vivamos fascinados com o diabo, mas nem tampouco ignorantes dele. E o diabo pode nos confundir das duas maneiras, querendo que pensemos demais dele ou de menos. Talvez você pense, já tenha pensado ou já tenha ouvido de outros. Que diabo? Por favor, gente, estamos no século XXI, diabo não existe, isso é coisa de mitologia, isso é coisa de gente primitiva lá dos tempos antigos. Vivemos na época da energia elétrica, nuclear, diabo, por favor. Pois bem, você deve saber que, na Segunda Guerra Mundial, um escritor chamado W.H. Auden, um ateu na época, que achava que diabo era uma coisa do passado, para gente ignorante, não instruída, ele se viu no meio de uma Alemanha, aliás, pré-Segunda Guerra Mundial, de uma Alemanha muito instruída, gente muito educada, muito bem preparada intelectualmente, que de repente começou a fazer juras de amor e votos de lealdade a um tal de Adolf Hitler. Você já ouviu falar dele? E ele começou a ver aquele levante contra os judeus na Alemanha, pré-Segunda Guerra Mundial, entre pessoas educadas, instruídas. E aquele ateu, W.H. Auden, de repente se perguntou, como é que pessoas inteligentes e instruídas ainda podem fazer coisas como essas? E como ateu, ele não teve recursos para lidar com a presença do mal numa sociedade intelectual. E aquilo foi o estopim para que Auden, um ateu, voltasse para o seu berço cristão, porque ele não tinha categorias para descrever o mal. Ele não tinha palavra para o diabo, para pecado, até que ele viu o diabo em ação na Alemanha nazista. Mas não, você não precisa ter estado lá, nem precisa ir para o Iraque conhecer o Estado Islâmico para saber que o diabo ainda existe. Basta abrir a sua Bíblia e saber que ele existe sim. Você não precisa viver fascinado com ele, mas você não deve viver ignorante da sua existência e atuação neste mundo. E não, ele não vive no Iraque e age lá somente. É o que diz Paulo aqui. Quem é este diabo? Quem é este adversário? Paulo já nos disse. Este inimigo já foi derrotado. Ele já foi destronado. Ele já foi desarmado e desarticulado. Aonde? Na cruz. No Calvário. Na cruz, Cristo envergonhou Satanás e todas as suas hostes. Desarticulou o poder do pecado, da morte e do mundo, vencendo-o na cruz por nós e resgatando-nos do seu domínio. Paulo diz no capítulo 2 de Efésios que todos nós nascemos servos e súditos dele, mas pela graça de Deus não somos mais servos deste adversário. Porém, ele é um inimigo que foi deposto, ele é um inimigo que foi destronado, mas ele deseja a qualquer custo retomar o seu lugar em nossos corações. E ele fará isso até o último dia da história do mundo. Seja perseguindo-nos ou seduzindo-nos. Falamos sobre a igreja perseguida semana passada. E sim, ela está sendo alvejada pelo inimigo, mas não pense que Satanás está menos ativo em terras onde há liberdade de culto. Aliás, a nossa liberdade pode ser uma das grandes armadilhas, uma das grandes facilidades que nos faz relaxar.
baixar a guarda e pensar que corremos menos perigo aqui do que os cristãos no Iraque ou na Síria. Não. Não. O inimigo tanto pode nos visitar oprimindo-nos, atacando-nos, perseguindo-nos ou seduzindo-nos com as facilidades do mundo, com o engano das riquezas, o engano da autossuficiência, da autodependência, da autoconfiança, de pensar que você não precisa tanto de Deus assim. Ele é um inimigo poderoso. Não tão poderoso quanto Deus, mas muito mais poderoso do que eu e você e todos nós somados aqui. Ele é astuto, ele é esperto, ele é sagaz. Não tão sábio quanto Deus, mas muito mais sagaz do que eu, você e todos nós somados aqui. Porque, como ouvimos mais cedo do nosso bispo, ele já está nessa batalha há muito, muito, muito tempo. E nós só estamos aqui faz pouco tempo na história. Diante de um inimigo como esse, como é que nós resistimos? Como é que você resiste? Paulo diz, primeiro, só pelo poder de Deus. E segundo, só pela proteção de Deus. Ele descreve esta proteção a partir do versículo 13. A imagem aqui é de um soldado. Interessante isso, porque Paulo provavelmente escreveu esta carta da prisão e talvez até acorrentado a um soldado. Talvez ele estivesse olhando para o soldado ao qual estava acorrentado e algo ocorreu a Paulo. Isso daria uma boa ilustração de mensagem. Que bom que ele registrou. Eu posso usá-la aqui também. Mas a segunda coisa que você deve saber sobre esta lista é que ele está descrevendo não um soldado que vai à guerra, mas um soldado que recebe o ataque do inimigo. Você não precisa ir à caça do diabo. Você não precisa procurar o seu endereço e o seu quartel-general. Basta que você confesse a Cristo e é Ele que virá atrás de você. Você sabia disso? Há uma cena do filme Parque dos Dinossauros. Quem se lembra do Parque dos Dinossauros? O primeiro, original. É aquela cena em que os animais estão soltos das suas gaiolas e tem aquele caçador, aquele aventureiro lá que fica responsável por caçar aquela espécie de dinossauro, Velociraptor, o mais veloz de todos. E ele vai à caça na mata, atrás da sua presa. E qual não é a surpresa deste caçador ao mirar a presa, ao mirar o dinossauro e apontar-lhe a arma, que ele descobre o quê? Que não era ele que estava caçando o dinossauro, era ele que estava sendo caçado. Você não precisa ir atrás do diabo. Seja um verdadeiro cristão e ele virá atrás de você. Por confessar a Cristo, você já ganhou um inimigo de graça. Saiba disso, não tema isso, mas saiba que você depende do poder de Deus para resisti-lo e da sua proteção também. Que proteção é essa? Ele diz: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo aqui segue a ordem que um soldado romano seguiria para se vestir. Seu equipamento interno e externo, do cinto à couraça, do escudo ao capacete, terminando com a sua espada. E Paulo faz um paralelo aqui entre todo aquele equipamento de um soldado romano para resistir firme na batalha e um cristão. Ele mostra cada parte desse equipamento é importante. Você precisa conhecer bem este equipamento, a armadura de Deus.
E cada parte, creio eu, corresponde a uma maneira como o diabo nos tenta, nos assedia e nos persegue. O diabo, diz a Bíblia, é o pai da mentira. Ele mente e mente diariamente e descaradamente. Ele mente sobre tudo, ele mente sobre Deus, ele mente sobre o mundo, ele mente sobre nós. Ele mente sobre a santidade de Deus, ele mente sobre o amor de Deus, ele mente sobre o nosso pecado, ele mente sobre a nossa virtude, ele mente sobre a dependência deste mundo do Senhor. Como é que você resiste às mentiras dele, diz Paulo, vestindo o cinto da verdade? Para saber quem Deus realmente é, quem você é e o que você está fazendo neste mundo, você precisa conhecer a verdade de Deus, pois só ela te libertará. Ele não é só o pai da mentira, ele é um ser imoral, iníquo, injusto. Você já se sentiu oprimido pela avalanche de imoralidade nessa sociedade? Desde os outdoors, as capas das revistas na banca mais próxima, os e-mails que você recebe sem ter pedido aquela propaganda, a programação na televisão, o comercial indecoroso, totalmente fora do horário. Você já se sentiu tão poluído, tão oprimido por este mundo, que ele te varre, ele te polui e pouco a pouco ele vai te anestesiando de tanto assistir às mesmas insensatezes e tolices e imundícies deste mundo. Pouco a pouco o seu filtro vai se arruinando, vai erodindo e você vai com a maré. Paulo diz, para resistir à imundície e à imoralidade deste mundo, você precisa da couraça, da justiça de Cristo, ser revestido da sua retidão, da sua pureza, da sua integridade, pois uma única brecha nesta couraça, seja na sua vida financeira, na sua vida sexual, na sua educação, seja o que for, pode ser a porta de entrada do inimigo na sua vida. Ele é o diabo que confunde até os crentes, ensinando outro evangelho de outros púlpitos neste país. Você sabia disso? Pois a palavra de Deus diz que um pregador só fala ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito deste mundo. E há muitos outros evangelhos sendo ensinados neste país por outros espíritos que não são de Deus. Mas Paulo diz que um bom cristão, ele tem calçado os pés com o evangelho da paz. Não o evangelho da prosperidade. Não o evangelho do bem-estar. Não o evangelho da boa vida, mas o evangelho da paz. A paz que foi conquistada por nós a preço do sangue de Cristo. A paz que este mundo não dá, mas que só Cristo pode nos dar pelo que Ele fez no Calvário. Este é o evangelho que deve calçar os nossos pés. Você sabia que o inimigo é um atirador incansável? Que tem uma aljava cheia, repleta de setas inflamadas, como aquelas que os bárbaros usavam, incendiando as pontas das suas flechas para alvejar as frotas, os pelotões romanos. Paulo diz, este inimigo atira incansavelmente tentações, acusações, provocações. Mas os romanos tinham um escudo mais alto que eles e arredondado, que os protegia pelas laterais, da cabeça aos pés. Paulo diz que há um escudo que o Senhor nos dá para nos proteger das suas setas inflamadas. É o escudo da fé, com o capacete da salvação, é crer que nenhum ataque das trevas é maior do que aquele que nos libertou deste mundo. É Cristo que nos protege, é Cristo que nos cerca, é Cristo que nos fortalece. E por fim, o único equipamento de ataque de um cristão se chama a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas saiba usar bem essa espada, porque até o diabo tem essa espada. Você sabia? Você sabia que o diabo conhece a Bíblia?
Você sabia que o diabo tentou usar a Bíblia contra Jesus nas suas tentações no deserto, citando até o Salmo 91 para tentar Jesus? O que quer dizer que um pouquinho de Bíblia é uma coisa muito perigosa. Você sabia disso? Conhecer um pouquinho da Bíblia é uma coisa perigosíssima, pode ser até pior do que não conhecer a Bíblia, porque até o diabo conhece a Bíblia. Mas conhecendo esta palavra por inteiro, sabendo manejar esta espada, você estará bem protegido, como Cristo se defendeu das tentações do diabo, citando o quê? A palavra está escrito, está escrito, está escrito. Cristão, você não pode dispensar nenhuma peça de equipamento desta armadura, porque uma peça a menos te fará um alvo fácil de Satanás. Fácil. Um cristão sem a palavra, sem a espada do Espírito, um cristão que não conhece o Evangelho, que não tem convicção da sua salvação e da sua fé em Jesus, um cristão que não está revestido da couraça da justiça e do cinturão da verdade, não é um cristão à beira da morte, é um cristão morto. Você está morto, é presa fácil. Você não pode dispensar de nem uma peça sequer desta armadura. Então, na luta contra esse adversário, que ninguém ouse pisar no campo de batalha despreparado, sem depender do poder de Deus, em primeiro lugar, e em segundo, da sua proteção. Mas há mais uma coisa: você depende da presença de Deus a cada instante. Paulo diz isso a partir do versículo 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Ele continua: Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Precisamos do poder de Deus, carecemos da sua proteção, mas também da sua presença conosco. Como um soldado que está em apuros, como um soldado que se perde do seu destacamento e precisa ser socorrido pelo general do pelotão, precisa ser atendido. Assim é o cristão que precisa de novo e de novo e de novo da presença do seu Senhor ao seu lado. Por isso Paulo diz: orem, 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 orem. Orem no Espírito. E o Espírito já apareceu várias vezes nesta carta. É o Espírito que nos selou para a nossa redenção quando cremos em Jesus. É o Espírito que nos assegura da presença de Deus em nossas lutas diárias. E é o próprio Espírito que nos move a buscar a Deus. O mandamento não é ore no Espírito. É ore na dependência do Espírito. Porque um crente sem o Espírito é como um navio de vela sem os ventos. Para onde um barco à vela vai sem os ventos que impelem o seu movimento? Assim também um cristão sem o Espírito é um barco à deriva. É uma vida sem rumo, sem direção. Orem no Espírito. E meus irmãos, nada fala mais alto do que a sua vida de oração, quanto à sua dependência do Espírito. A medida da sua dependência de Deus é a sua vida de oração. Assim como for a sua vida de oração, assim é a sua dependência de Deus.
É por isso que o inimigo ataca em primeiro lugar o quê? O quarto secreto. Nosso tempo com Deus, na palavra e em oração. Costumamos fazer esta comparação. Quando o orçamento está apertado, quando o governo quer cortar as contas públicas, quais são os primeiros 2 ministérios a sofrerem? Saúde e educação. Quando o crente está em apuros, por alguma razão, quais são as primeiras coisas que ele corta? Palavra e oração. Eu te pergunto, um país sobrevive sem saúde e educação? E um crente vai sobreviver sem palavra e oração? Não vai. O inimigo sabe disso. E é por isso que ele ataca primeiro aí. O resto é consequência. Orem. 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 E continuem orando. Orem no Espírito. Em todas as ocasiões. Levantando cedo, deitando tarde. Noite e dia. Trabalhando e descansando. Ore, ore, ore. Em toda ocasião. Com toda oração e súplica. Agradecendo. Louvando. Intercedendo. Suplicando. Clamando. Ore. Com toda perseverança. Ore até que você comece a orar de verdade. Ore até que você ore, diziam os puritanos. Ore por todos os santos, diz Paulo, até mesmo por quem? Por Paulo. E meus irmãos, se até o apóstolo Paulo pediu oração por si, ele, o grande apóstolo, se ele precisava da oração da igreja, então você e eu precisamos muito, muito, muito mais. Ore por mim. E o que Paulo pede? Conforto? Facilidade? Ele está preso por pregar o evangelho. E o que ele pede? Ore para que eu continue pregando o evangelho. Leia-se, que eu não abandone a frente de batalha, mas persevere em batalha pelo evangelho. É assim que um soldado ora. Não, Senhor, poupe-me na batalha. Senhor, fortalece-me para a batalha, para que eu não arrede da batalha. E se Paulo pediu oração assim por si, é assim que nós devemos orar por nós e uns pelos outros. Orem, orem, orem. É o que Paulo também sugere nos versículos 21 e 22, ele fala de Tíquico. Provavelmente o mensageiro, o agente pelo qual a carta foi de Paulo aos Efésios. Ele queria que por meio de Tíquico, os Efésios soubessem da situação dele, Paulo, mas que também eles fossem encorajados. O que mostra, gente, que oração não é só o que você faz no seu quarto a sós com Deus, ou com a sua família no culto doméstico, é o que você faz aqui nesta capela toda semana. Porque um crente longe do santuário é um crente que é um alvo fácil do inimigo. Um crente distante do culto de oração é um crente que é presa fácil de Satanás. Oração é o que você também faz a sós com Deus, é o que você também faz com a sua família, mas é o que você precisa fazer com outros cristãos. Os soldados marcham juntos, não sozinhos, porque um soldado sozinho é presa fácil. Fácil. Nós dependemos do poder de Deus, da sua proteção, da sua presença, e Paulo fecha com as gloriosas promessas de Deus. Versículos 23 e 24. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. O que Deus nos promete com tudo isso? Vida fácil? Não. Vida mansa? Não. O que Ele nos promete é muito, mas muito, mas muito melhor. Ele promete que você pode estar no meio do fogo cruzado, entrincheirado numa batalha contra este mundo e as forças malignas das trevas, e em meio à mais intensa batalha, versículo 23, Ele te promete paz, porque é o príncipe da paz que batalha por nós e conosco.
Você pode estar debaixo das setas inflamadas do maligno, mas você sabe quem já venceu, quem luta por você. Você tem paz com Deus. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. Um amor que este mundo não consegue esgotar, não consegue apagar. A ideia aqui é de quanto mais o mundo tenta sufocar este amor, mais intenso ele se torna por Deus, porque sabemos que Ele cuida de nós. Não, ser alvejado pelo inimigo não é necessariamente sinal de menos fé ou menos amor de Deus. Pelo contrário, Deus te ama tanto, mas tanto que vai permitir que você sofra essas batalhas, para que Ele prove o seu amor por você e te faça crescer na sua fé. Então, suporte as dificuldades como disciplina do Senhor. Deus os trata como filhos. Ele promete a sua paz, Ele promete o seu amor e Ele promete graça. Graça sobre graça sobre graça. Favor imerecido a cada novo dia de batalha. Meus irmãos e irmãs, como é duro, como é difícil, como é desafiador viver neste mundo tenebroso. Ainda mais se você não conhece o poder de Deus, se você não conta com a proteção de Deus, se você não busca a presença de Deus e não descansa nas promessas de Deus. Se alguém aqui não conhece estas coisas e não sabe de que batalha nós estamos falando, é porque você ainda está do lado errado da batalha. O diabo não é o seu inimigo, porque ele ainda é o seu Senhor. Você tem paz com este mundo, porque você ainda pertence a este mundo, e só a palavra de Deus pode desvendar os seus olhos para o tremendo perigo que você corre. Deus te diz hoje: se você não me conhece, se você não se rendeu a mim, renda-se a mim, porque um dia Ele virá. E de que lado você estará? Do lado dele ou não? Se você não estiver do lado dele, prepare-se para enfrentar o seu juízo. Mas a chamada gloriosa do Evangelho é que Deus veio fazer de todos nós inimigos dele, seus servos, seus filhos, seus aliados. Ele mandou o seu Filho para morrer por inimigos rebeldes como eu e você, pessoas que já nasceram do lado errado da batalha. E Ele fez isso para te trazer para o seu reino, para te apresentar a sua presença e para derrotar o inimigo da sua alma. Ele já está derrotado, os seus dias já estão contados. E lembre-se disso, por favor. Não há nada que o diabo possa fazer contigo que já não tenha feito, e pior, com o nosso Senhor. O diabo lançou todas as mentiras contra ele, suas calúnias, suas difamações, sua injustiça, toda a imoralidade, toda a violência, toda a crueldade deste mundo foi lançada sobre a cabeça do nosso Salvador, mas Ele venceu. E porque Ele venceu, você pode descansar seguro na sua vitória. Então, que o diabo faça o seu pior, Cristo fará melhor. Muito melhor. Descanse nele. Confie nele. Confie no seu treinamento. Conheça o equipamento da armadura de Cristo. Fortaleça-se no Senhor Jesus e no seu forte poder. Oremos.
Senhor bendito, Tua palavra vem nos confrontar nesta noite novamente e nos mostrar de novo, ou talvez pela primeira vez, como temos sido displicentes, como temos sido omissos e negligentes para enfrentarmos a batalha deste mundo. Como o nosso inimigo é sujo, é pernicioso, é astuto, é incansável nas suas ciladas e nas suas armadilhas. Como nós somos tolos, insensatos e fracos, Senhor, para resistir a todas as suas mentiras, todos os seus enganos. Mas te louvamos, Senhor, porque Tu enviaste um que veio destronar o antigo Senhor das nossas almas. Tu vieste em forma humana destronar os principados e as potestades no Calvário para nos fazer Teus servos, Teus filhos nesta terra. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós ainda precisamos de Ti. Perdoe-nos, Senhor, por pensarmos o contrário. Perdoe-nos, Senhor, por não pensarmos suficientemente sobre a nossa dependência do Senhor. E por isso sermos negligentes na palavra, em oração, na própria comunhão dos santos. Ó Pai, fortalece-nos no Teu poder de novo. Reveste-nos da Tua armadura, traze-nos para perto de Ti, chama-nos para a Tua presença novamente, como igreja, como famílias, como indivíduos aqui, Senhor, também. Exercita-nos as Tuas promessas, Senhor, para que na mais intensa batalha possamos provar do Teu amor, da Tua paz e da Tua graça. Ó Senhor, vem nos despertar nesses dias que Te consagramos em jejum e oração. Volta-nos às primeiras disciplinas, Senhor. Volta-nos e treina-nos de novo para a batalha. Traz-nos de volta, Senhor, para aquelas coisas simples, Senhor. O nosso equipamento que desprezamos, ó Pai. As Escrituras, o quarto de oração, o culto doméstico, o culto de oração, meu Pai. Ajude-nos, Senhor, a não desprezarmos esses tesouros, Senhor, mas a fazermos bom proveito de tudo que o Senhor coloca à nossa disposição, para não sermos presas fáceis de Satanás. Ó Senhor, e se houver entre nós aqueles que ainda não entenderam, não compreenderam a gravidade, a urgência, Senhor, desse chamado, que ainda estão do lado errado desta batalha, Senhor, convence-os, conquista-os pelo Teu poder e pelo Teu amor. E faze-os conhecer, Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vivo está, que venceu os poderes malignos deste mundo e está pronto para nos socorrer, se tão somente invocarmos o Seu nome. Tudo isso nós Te suplicamos, Senhor, não por uma noite somente, mas que cada novo dia, a partir de hoje, possamos ouvir a Tua voz nos chamando, Senhor, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, convocando-nos e capacitando-nos para esta batalha que pertence a Ti. É o que oramos em nome de Cristo Jesus.